Oi gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder, um ministério criado por Deus para levar um ensino cristão à sua igreja espalhada pela face da terra. Nós fazemos isso através de estudos que publicamos, através de cursos gratuitos que levamos à sua igreja ou através das redes sociais. Se você quer saber mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela. Continue assistindo-nos aqui neste canal. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta é do Francisco Santana. Faça um vídeo sobre as influências negativas que a igreja recebeu desde que Cristo foi assunto ao céu. É uma pergunta complicada porque cada uma dessas influências quase que gerava um vídeo desse, né? Vou tentar resumir aqui algumas dessas influências ao longo da história. Já de saída, logo depois que Jesus foi assunto ao céu, e a igreja começa a se espalhar, e a gente já vê nas cartas de Paulo, e também na história da igreja em Atos, por exemplo, em Atos capítulo 15, a primeira influência negativa, que seria do judaísmo, vamos dizer assim, né? De você querer judaizar a igreja. E logo no início os apóstolos tiveram sérios problemas com isso, e até hoje tem gente que quer judaizar a igreja. Como se a igreja deveria, por exemplo, os cristãos se circuncidarem, seguirem os princípios judaicos. E Paulo já começa a brigar com isso lá em Gálatas. Se a gente vê em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, também uma discussão a esse respeito. Então, é uma discussão, já no início, foi a primeira influência negativa que a igreja recebe. Depois, quando nós vemos, por exemplo, os últimos escritos do Novo Testamento, por exemplo, os escritos de João, a gente vê o início de uma outra influência, que seria do gnosticismo, o gnosticismo libertino, que começa ali com a visão dos nicolaítas ali em Apocalipse, né? Uma crise realmente que a igreja tem por causa de uma influência dessa linha do gnosticismo, que começa a ficar muito forte no século II. O gnosticismo ele vai começar a pregar, por exemplo, que o corpo é ruim. Então a ideia, por exemplo, gnóstica de que as pessoas, por exemplo, não deveriam evitar todos os prazeres do corpo, porque o corpo é ruim. Então, nada que tem no corpo é ruim, é boa. E chega até a pregar que Jesus, então, não veio em carne. Que é o que João vai questionar lá. Jesus não veio em carne porque carne é ruim, corpo é ruim. Então, que Jesus não veio em carne. Se a gente fosse continuar seguindo, né, pela história da igreja, nós vamos ver ali, depois, a influência de algumas ideias gregas. Né? Algumas ideias que vêm do ensino grego e que começam a influenciar a igreja. Principalmente Agostinho. Agostinho é muito influenciado por algumas ideias gregas, ideias, por exemplo, de determinismo, que vem do grego, que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Vão aparecer outras, né, ideias ainda bem no início da igreja, né, como o nicismo, que fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Né? Um pouco mais para frente, o arianismo, que vai dizer que Jesus é criatura de Deus, foi a primeira criatura de Deus. Jesus é ser criado, então que ele não é Deus. E mais uma série de outra coisa, do cetismo, que vão se influenciando a igreja, tentando adulterar aquilo que é o ensino que vem da palavra de Deus. Aí depois vem a questão dos iconoclastas,
que vão questionar exatamente que a igreja começa a usar ídolos, a igreja começa a usar aquilo que é feito por mão de homens como um substituto de Deus. Entramos na Idade Média, né? Muita influência no escolasticismo, e aí vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela traz uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é muito positiva, ela é muito negativa. Porque a Reforma Protestante traz um princípio de que nós podemos questionar o ensino da igreja. Ou seja, as pessoas são livres para questionar se o que a igreja está ensinando é correto ou não. Isso é um princípio bom. Desde que a gente não abra mão de um dos pilares do protestantismo, que é o sola scriptura. Ou seja, eu vou questionar o que a igreja ensina, desde que eu me baseie na Bíblia para fazer isso. Mas o que aconteceu, na realidade, dentro do protestantismo? Por causa desse princípio, e algumas coisas erradas que haviam na igreja começam a ser questionadas, algumas coisas certas também começam a ser, porque as pessoas estão livres para questionar. E aí uma série de princípios filosóficos, como o racionalismo, né, que começa a pregar quase que um endeusamento da razão, ou tudo tem que ser provado empiricamente. Nada pode ser por fé, tudo tem que ser provado empiricamente. Então isso entra na igreja de uma forma tremenda, somente na igreja protestante. Em seguida, o iluminismo. O iluminismo vai questionar a imanência de Deus ou a providência de Deus, ou seja, que Deus atue no mundo hoje. Então eles vão trabalhar com o grande relojoeiro do universo. Houve um Criador dos céus e da terra, e esse Criador dos céus e da terra deu corda no mundo e deixou o bel prazer, ou seja, ele não intervém. Ele criou, mas deixou as coisas acontecerem. Isso vem lá, né, é o deísmo, que vem junto com o iluminismo. Junto com o iluminismo também vem o liberalismo. O liberalismo vai dizer o seguinte: a Bíblia pode até conter palavras de Deus, mas ela não é palavra de Deus, ela é palavra de homens. Se ela é palavra de homens, nós podemos começar a questionar a Bíblia. Depois vem o que nós chamamos, talvez, de legalismo, que é aquilo que vai trazer para a igreja aquilo que vem lá do farisaísmo, lá de trás, né? Do farisaísmo, ou seja, criar ou considerar como pecado ou condenar aquilo que a Bíblia não condena, ou a igreja condena aquilo que a Bíblia não condena. Então vem um princípio que vem lá do farisaísmo. Nós temos também, por exemplo, muito em voga hoje a teologia da retribuição. A teologia da retribuição, que fala que Deus barganha, né? Que Deus negocia. Você tem como negociar com Deus. Eu dou tanto para Deus, Ele me dá tanto. Isso estava lá nos pensamentos dos amigos de Jó. Mas existe hoje de uma forma profunda dentro das igrejas. Então, ao longo da história, diversos movimentos vão influenciar a igreja. Porque, enquanto cristãos, só seremos livres de ser influenciados pelo mal quando nos apegarmos à palavra de Deus. Toda vez que a gente relativiza a Bíblia, ou que a gente acha assim, na Bíblia diz isso, mas não é bem assim, ou isso aí que está na Bíblia, mas era para aqueles tempos passados, isso não existe hoje, isso não vale para os dias de hoje. Toda vez que nós fazemos isso, nós abrimos uma brecha para que essas diversas correntes nos influenciem, para que o ensino do mundo nos influencie,
para o ensino que hoje existe, de machismo, de feminismo, né? Possa adulterar aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, se nós voltarmos lá da época da Guerra da Secessão, lá dos Estados Unidos, a igreja do sul dos Estados Unidos era extremamente racista. E era igreja. Mas tinha tido uma influência muito forte do racismo. E se nós nos descuidarmos de permanecermos firmes no que a Bíblia ensina, nós estamos sujeitos a qualquer uma influência que o mundo tem. A Bíblia fala que no mundo existem muitas vozes. E nós não devemos dar ouvidos a essas vozes. Então não relativiza. Aquilo que Deus ensinou, aquilo que está na Bíblia é absoluto, é verdade absoluta. Não deve ser relativizado. E vale para qualquer tempo, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, nós devemos evitar realmente todas essas influências, mas a igreja sempre esteve sujeita a ela. Nós vimos aqui desde a igreja primitiva. Teve sujeitas. Tem mais um monte, que eu nem falei aqui, né? Marcionismo. Tem um monte de outras correntes que influenciaram a igreja. Em geral, questionando a Trindade, ou questionando a divindade de Jesus Cristo, ou questionando a triunidade de Deus, ou questionando a Bíblia como palavra de Deus, ou questionando a condenação da idolatria que a Bíblia faz, ou questionando a fé, ou questionando uma série de outras coisas. Que Deus é amor, questionando a natureza de Deus, que a Bíblia revela. Sempre a igreja passou por essas influências. E sempre saiu delas no momento que voltou-se para a palavra de Deus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e divulgue o nosso trabalho, para que nosso ensino chegue a cada vez um maior número de pessoas. Se você tem uma dúvida, como essa que nos veio agora, você também pode nos mandar através dos comentários que aparecem aí embaixo do vídeo, aparece através do e-mail que aparece aí na sua tela, e nós estaremos respondendo aqui a sua pergunta. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.